podcast pela primeira vez com um convidado repetido, mas em boa causa. Essa ideia veio na minha cabeça, que eu queria o Pedro, meu grande amigo, prazer te receber novamente. Igualmente. Pedro, eu sempre vou botar lá Pedro Mazer, mas eu salvei seu contato com Pedro Orológico. Tudo certo. Aí eu sempre tenho que apagar e voltar. Fique em paz. Antes de começar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. G4 Educação, dono desse estúdio aqui no G4 Hub. G4 Evolução da Escola de Negócios, você que fatura de 5 mil a 5 milhões de reais por mês. Um excelente caminho para te guiar no mundo do empreendedorismo, que costuma ser muito solitário e perdido, assim como eu fico perdido de vez em quando. Tem a ajuda do G4, participo do Scale lá, peço ajuda aos colegas e é sempre muito bom. O link está aqui embaixo. Minimal Club, camiseta básica, minimalista, para você que não quer se preocupar muito com o que vestir no dia a dia. Eu uso todos os dias. Entusiasta tem 15% de desconto e você também pode ter uma recorrência, além de benefícios, no clube de assinatura mínimo. Tecla T, outsourcing de tecnologia para sua empresa, app, site e muito mais, integração. O que você precisar também, eles têm uma pegada muito forte de inteligência artificial. Monta seu time de TI em apenas 7 dias, sem fidelidade, sem tempo mínimo, 5 anos de experiência, 600 colaboradores e presente em 15 estados brasileiros. O link também está aqui embaixo. E a Cellar Vinhos, que vocês sabem, que é minha patrocinadora. Eu sou fã número 1 da Cellar. E tem o maior e melhor portfólio de Itália, França, do Brasil. Entusiasta 15, você tem 15% de desconto na primeira compra. Bom, eu convidei o Pedro aqui hoje para a gente falar sobre backstage da indústria suíça, sobre a indústria orológica. E a coisa tá esquisita? Diria que no mínimo esquisita. No mínimo. No mínimo esquisita. Temos muitos assuntos, não só por diversos relatórios e dados e muita informação que a indústria foi produzindo, principalmente ao longo de 24. E muito assunto também de bastidor. Isso é que é bacana falar, porque principalmente para quem olha para a relojoaria como investimento, porque de fato isso existe para grupos como investimento, Swatch Group é um deles. Investimento você diz não de comprar um relógio e, tipo... Zero. Botar dinheiro. Botar dinheiro no grupo pensando em investir, seja em ação, participação, sentar na cadeira como um shareholder, como um membro, diretor de conselho. Tem muita informação e burburinho de bastidor circulando, principalmente se a gente pensar em movimentações de cadeiras e CEOs e também em função do último aporte de compra de ações que a família Hayek fez dentro do Swatch Group. Isso em julho de 24. É bastante interessante. Vocês já viram... Qual é o nome daquela série? Drive to Survive? Não. Você é tipo o jornalista que apresenta, só que da relojoaria. Bom saber. Por onde você quer começar? Eu vim pra te ouvir, porque você posta muita coisa no Instagram e eu fico tipo, cara, o que o Pedro tá falando é mais um podcast. Eu sabia que aquele não ia ser o último, você sabia também. E ano passado a gente falou com o Colasso, eu falei que o Colasso na época não sabia nada de relógio, não gostava de relógio. Eu falei, cara, acho que vai ser legal de falar de mercado. E aí tem o report da Morgan Stanley que todo ano sai. Podemos começar com o report do Morgan, informações gerais, e aí a gente vai caminhando para outras informações, até porque a partir do relatório do Morgan depois a gente consegue traçar marcas, bastidores. Tem uma coisa muito bacana para falar de Brasil, do final do ano passado e desse ano, que acho que, enfim, de uma certa forma conversa aqui com marcas. Bem interessante. O que mudou de 23 para 24 do Morgan Stanley? De uma certa forma geral... A gente só não mudou nada. Se você tem que tomar um golinho também. Um golinho. De uma forma geral, pensando 23 para 24, o relatório ele não é tão novo. Não tem tanta mudança, mas a gente começa a olhar certas nuances que começam a chamar a atenção do ponto de vista de dado estritamente numérico ali. Que eu diria, a gente tinha desde o começo ali de 23 uma sinalização de uma desaceleração muito grande da China.
Isso de 2023 para 2024. Comprador. De comprador. E aí pensando em vendas e exportação do que a China era o mercado receptor e o principal mercado, principalmente da indústria suíça. Isso em 2024 se materializou. A gente teve em 2024 uma ascensão muito significativa dos Estados Unidos como principal mercado consolidado, como receptor das peças da indústria suíça. E no final ali de 24, pelos dados da Federação da Indústria, estritamente de dezembro, a gente tem uma sinalização de que os Estados Unidos começam a cair em termos de volume de vendas e compra, poder de compra para fins de indústria relojoeira suíça. E de novo, a gente começa a olhar para alguns dados que são mais dentro de cada marca e a gente começa a ver algumas movimentações interessantes que talvez sejam as principais grandes mudanças no relatório desse ano. Então, por exemplo, o fator que talvez seja mais interessante para quem, enfim, está em casa e acompanha essa parte de mercado é um assunto que nós falamos no podcast passado, que era a compra da Rolex, ou melhor, compra da Bucherer ou Bucherer, enfim, como vocês quiserem, pela Rolex. E a gente entrou, eu até voltei no podcast anterior para ver o que a gente tinha comentado linha a linha. E você tinha falado uma frase que, enfim, tinha me chamado a atenção, que era: quero ver o que o relatório do Morgan vai trazer sobre esta compra. Fazemos o dever de casa, fui atrás desta informação. Eu lembrava que eu tinha falado isso. Fui atrás desta informação, fiz o dever de casa, isso está no relatório do Morgan em partes mais para frente. Mas as vendas da Bucherer de Rolex já significam 8% do faturamento da Rolex. Então, assim, é muito expressivo. Ainda mais se a gente começar a pensar, e aí já trazendo essa parte de dado aqui, que talvez a gente coloque na tela. Qual que você quer botar na tela? Tem alguns aqui. Pode ser a tabela. Bota a tabela para mim, Breno, a 11. Tá escrito em cima, Exhibit 11. Porque também. Esse dado aqui, já atualizado de 2024, se a gente olhar para o turnover, a gente tem ali 10 bilhões e meio de faturamento da Rolex. Ou seja, do ano anterior para esse a gente já teve um crescimento, que a gente estava falando de 10 bilhões no ano passado. Primeira vez no ano passado, ou melhor, ano passado aqui em termos de relatório, em 23. Que uma marca batia 10 bilhões de faturamento do estudo do Morgan. Aqui não só a Rolex manteve, como bateu a meta. O número de unidades foi menor ou não? Foi menor. O número de unidades foi menor. Esse foi até um ponto de discussão para quem fez análise e estudo do Morgan. O Flávio chegou a comentar sobre isso também, que é justamente essa queda no número de unidades vendidas. Então, em 23, a gente teve, se não me engano, próximo de 1.300.000 relógios. Esse ano a gente ficou na casa de 1.180.000 relógios, se não me engano. Mas, ao mesmo tempo, o turnover, o faturamento aumentando praticamente 500 milhões de francos, que é uma coisa muito expressiva. E se a gente for voltar para a tua pergunta do podcast anterior, Bucherer sendo responsável por praticamente 8% do faturamento. Se a gente... Mas eu achava que ia ser... Leviano da minha parte, achar que ia ser mais? Eu acho que ainda a gente não teve um tempo de maturação necessário para a gente ter toda a apuração de dado, né, assim, do que de fato a Bucherer representa em termos de venda para a Rolex, porque já representava muito. E aqui vale sempre a pena lembrar que a gente está falando de uma estimativa, né? É uma percepção de mercado com base naquilo que o Morgan Stanley entende de métricas econômicas, métricas de mercado, e aquilo que a Lux Consultant faz em termos de indústria relojoeira junto com o Morgan. Que aqui é interessante de falar, a Lux é, enfim, uma consultoria dentro de relojoaria, estuda essa parte de mercado e mercado de luxo também, não só relojoaria, e ela tem como um dos principais cabeças o Oliver Miller. O Oliver Miller é o cara, é o economics por trás do Revolution. Então, toda a informação por trás do Revolution que tem um viés econômico, geralmente passa por ele. Revolution Watch? Do Wacom. Então... ele. O Revolution Watch é tão relevante assim? Para fins de Ásia, sim. Ele tem uma expressão muito grande e, para quem gosta da parte econômica, quando existe alguma matéria residual de economia, são matérias excelentes, muito boas, justamente por conta do Oliver Miller, que, enfim, é uma cabeça muito grande nessa parte de relojoaria econômica, mais direcionada para a parte de mercado, não tão relojoaria econômica histórica, do que a gente falaria de uma macroeconomia de
dança das cadeiras econômicas e comportamento econômico dos países e como isso influencia na relojoaria, essa não é tanto a pegada dele. A pegada dele é mais microeconomia relojoeira, se a gente pudesse falar. Relojoaria de empresa. Como as marcas se comportam e price points, eventualmente número de unidade, bem o que a gente vê aqui no relatório do Morgan, de uma forma bastante geral. Mas, enfim, Rolex não, de uma certa forma não foi uma surpresa. Cara, mas é bizarro eles diminuírem as unidades e aumentarem em 500 mil. Você falou que foi 1 milhão e 300? 1 milhão e 300 em 23 e 1 milhão e 180 mil. Ou seja, quase. caiu, vamos botar aí, 150 mil relógios e aumentou Isso. 500 milhões Exato. de francos. Aí a gente está falando em determinados tipos de relógio com ticket médio a um preço mais caro, eventualmente até por uma questão de outros tipos de materiais que a Rolex tem investido e fugindo um pouco da linha de aço ali. Tudo isso monta uma cena num quebra-cabeça para tentar justificar esse baixo volume, né, de produção e de venda, mas em compensação um aumento no faturamento expressivo. E o market share aumentou também, 2%. Sim, 2%. Eu me lembro bem que era 30, cravado, a gente chegou em 32,1%, que está num disco, né, num gráfico de pizza ali, e o que mostra, enfim, uma dominância de mercado muito significativa da marca e do Big Four, de um modo geral. Né? Pensando em Rolex, Big Four, Rolex, Audemars Piguet, Patek e Richard Mille. Richard Mille tá no Big Four? Nossa, ele tá aqui em cima. Sim. Mas ele tava no passado? Não tenho certeza, aí tem que puxar de 23. Mas, assim, o Big Four, na verdade, é justamente analisado pelo relatório do Morgan com base no market share que juntos o Big Four possui. Ele tava em cima. Então, mostra uma consolidação e uma tendência de mercado muito interessante, que é justamente uma tendência que a gente já vem observando na indústria relojoeira, talvez desde 22, principalmente ali meados de pandemia, talvez um começo de fim de pandemia, que é justamente, e a gente tratou disso no podcast passado, o fato de a indústria investir hoje, principalmente em relógios com ticket médio muito mais caro, ao invés de relógios com ticket médio barato e relógios de entrada. Ou seja, você privilegia relógios que são mais caros, vendendo menos unidades, mas que isso te traz um retorno tanto de faturamento quanto de lucratividade muito maior, ao invés, por exemplo, de investir no Moonswatch, que esse foi um dos calcanhares de Aquiles do Swatch Group pensando em 24. E que acharam que era a mina de ouro, né? Sim. Eu tinha cantado a bola no podcast passado, falando uma hora vai implodir, uma hora vai implodir. E a gente começa a ver um sinal agora dessa possível Implosão. Exato, justamente porque está indo na contramão da indústria. Eu fui olhar tanto a carta aos investidores que o Swatch Group publicou, se eu não me engano, em julho de 24, e também alguns outros dados que eles publicaram para investidores no começo agora de 25. Eles, enfim, destacam que ainda assim teve uma relevância muito grande pensando no grupo para fins de venda do Moonswatch, mas se a gente for olhar na linha e no detalhe o relatório do Morgan, o contraponto é justamente esse. Swatch Group surfou numa onda gigantesca do Moonswatch nos 2 primeiros anos. E a expectativa era justamente que houvesse um acompanhamento desses anos de ouro do Moonswatch agora em 2024. E não houve. Houve sim um faturamento expressivo, eu não vou lembrar de cabeça agora, a gente puxa aqui. Eu acho que no primeiro ano foram 250 milhões de... Porque eu lembro que eram 1 milhão de relógios, era 250 o ticket médio. Milhões. Enfim, talvez a gente tenha um número aproximado ou um pouco maior aqui em 24, mas a expectativa era que isso desse um fôlego do ponto de vista de faturamento econômico-financeiro para o Swatch Group. Coisa que não se provou na prática. E isso tem um trecho do relatório do Morgan que fala justamente isso, dizendo, olha, dentre os principais grupos, então se a gente pegar LVMH, Grupo Richemont e Swatch Group, o que foi o maior doador de fatia de mercado foi justamente o Swatch Group. E havia uma expectativa de que o Moonswatch fosse uma potência de vendas como foi, ou que revertesse em termos de faturamento o que reverteu nos anos anteriores. E aí o Swatch Group caiu do cavalo. Não foi assim. Eles consideram
que o Moonswatch entra na categoria SWOT, né? Sim. Enfim, essa era a grande expectativa. Se mostrou, enfim, uma... A coisa já vinha caindo em 24. Eu falei isso no último podcast que a gente fez, que o consolidado de 24 do SWOT Group já estava mostrando uma queda. Quando postaram os dados em dezembro, de fato, caiu mais ainda. E aí a gente consegue começar a fazer uma análise, um ensaio de achismos aqui do porquê o SWOT Group talvez vá tão mal do jeito que tem se mostrado nos últimos 2, 3 anos. Um dos principais fatores, isso indiscutível, não só para a SWOT Group, mas também para outros grupos, queda no mercado asiático. China, com uma queda de demanda muito grande, muito expressiva. E todos os indicadores macroeconômicos, ou seja, economia olhando para fins de países, performance, câmbio, etc., falando que a China não se recuperaria, pelo menos no curto, médio prazo. Consequentemente, quando você olha para um grupo e o grupo aloca todas as suas fichas na mesma cesta, isso é preocupante. Não à toa, o relatório do Morgan agora, de 24, faz a estimativa de que, principalmente para Tissot e Longines, a gente tem 50% do faturamento vindo diretamente da China. Então, pensando... não tem no... não. Mas aí pensando, né, em marcas que representam um grande potencial de faturamento para o SWOT Group juntamente com o Omega, então Tissot, Longines e Omega, que tem essa dependência tão grande e tão constante da China, e a China não dá esse aceno forte do ponto de vista comercial, você começa a ter muitos problemas. Tanto é que se você pegar a série histórica de carta para investidor do SWOT Group, que eles sempre publicam em julho, todas as cartas, desde 22, já, assim, na verdade, acho que até 21, já começa a ter uma sinalização do tipo, viu, a coisa já não tá tão bacana. E aí você pega 22, 23 e 24, cara, é literalmente péssimo, justamente um dos fatores, não é o único, mas por conta dessa dependência do mercado chinês, que não voltou tão pujante quanto se esperava. E aí existem uma série de outros fatores aqui que a gente poderia falar em termos de SWOT Group, não só essa dependência da China, mas outros fatores como posicionamento de marca, posicionamento das marcas perante o mercado, estratégia indo totalmente na contramão do que a indústria tem feito. Voltando no nosso podcast anterior, quem estiver em casa, enfim, resgata essa parte, é bastante interessante quando a gente começa a falar de SWOT Group. Eu tinha dito, para quem estava em casa, que uma das marcas que ia na contramão, ou melhor, ia na contramão do que o SWOT Group praticava, era a Jacquard Roux, que era uma marca, enfim, bastante residual. Ninguém conhece Jacquard Roux. Super residual. Tem aqui? O ano passado não tinha, é provável que não. Se não tinha isso aquele ano, imagina agora. Jacquard Roux fazendo o dever de casa, por assim dizer, né? E indo justamente na contramão do que o restante do SWOT Group vinha praticando, que era investir num relógio barato com ticket médio de entrada. Seja SWOT, Tissot e por aí vai. Mas as outras marcas do SWOT Group não estavam indo nessa pegada, né? Era mais a Tissot... Mas concordo, mas essa é a questão. O problema é que chega uma hora que volume só não te dá margem. Não é uma questão só de faturamento. Uma coisa é faturamento, outra coisa é... lucro. Exato. Então, por exemplo, se a gente pegar Longines, se não me engano, foi responsável em 24 por 19%, se eu não estou enganado, do lucro do SWOT Group, que é uma marca que a gente já começa a falar de tickets médios mais caros, intermediários ali, com uma identidade talvez, principalmente estética, para quem é colecionador de Longines, que gosta muito da marca. Exato. Eu virei também. Pronto. Belíssimo relógio. Belíssimo relógio. Mas, se a gente começa a falar, enfim, dessas marcas que têm uma representatividade grande para fins de faturamento, as marcas que estão embaixo, que são SWOT e Tissot, não conseguem ter justamente essa margem pensando no volume de vendas que elas têm hoje em dia. Então, é aquele famoso muito trabalho para pouco lucro. Exato. Até um ponto interessante de analisar, se a gente for falar especificamente de Tissot, a gente teve a troca de cadeira da Tissot em 2020
pelo Sylvain Dola. O Sylvain Dola foi o cara que assumiu a cadeira da Tissot e que foi o grande responsável, para quem está em casa e quiser ter uma identidade, pelo PRX. Ele foi um cara que mudou um pouco a chave em termos de identidade da Tissot frente a padrões não, mas assim, resgatar peças históricas e colocar essas peças de novo no mercado. Eu sou... A única coisa que deu certo ali foi o PRX, né? Sylvain Dola. Mas ele saiu. Não, ele entrou. Ele assumiu a cadeira em 2020. Ele tá até hoje. Ele tá até hoje. Ele assumiu a cadeira em 20. Só faltou o resto todo agora. Eu não gosto disso, cara. Acho feio umas coisas. Eu gosto do PRX. Mentalidade dele, que foi um cara que olhou pro acervo do que a Tissot tinha e falou: a gente precisa trazer e resgatar ícones históricos ou modelos históricos da Tissot justamente para tentar trazer uma certa identidade e alívio também do ponto de vista financeiro para que houvesse um retorno em termos de faturamento e venda para a marca. Mas se você jogar para trás a história da Tissot anterior, em termos de cadeiras e CEOs, foi uma das cadeiras mais antigas da história da relojoaria. Eu arrisco a dizer perdendo só para Mido. Eu não vou lembrar exatamente o nome do ACO, para quem está em casa é bastante fácil de achar, mas ele foi um cara que passou praticamente 20 anos na cadeira da Tissot como CEO. E ele perdeu só para o CEO da Mido, que enfim faz parte também do Swatch Group. E aí, se a gente quiser falar de Mido, se a gente quiser falar de marcas do Swatch Group, o que é mais bacana de analisar, apesar de ter sido o maior doador de fatia de mercado em 2024, pensando no relatório do Morgan, é o grupo mais interessante em termos de autonomia, em termos de CEOs, cada um na sua cadeira, em termos de comportamento de marca. Porque a gente, para quem está em casa, gosta de olhar essa parte, gosta de estudar essa parte de relojoaria econômica e de mercado e troca de cadeira, CEO, tem uma troca de cadeira muito consistente no Richemont, com uma escola muito consistente. Tem uma cadeira muito consistente no LVMH, muito consistente. Mas o LVMH não é muito cada um no teu quadrado não, né? Que era onde eu ia chegar. Eles têm uma coisa, se mete no trabalho do outro. Que era exatamente onde eu ia chegar. Se você olhar para fins de escola de formação e de CEO, a gente vê uma escola de formação de CEOs muito mais rígida, entre aspas, e muito mais vigilante do ponto de vista das cadeiras dos grupos altas, olhando o que os CEOs estão fazendo. E quando a gente fala de SWAT Group, pelo menos na minha análise, é uma realidade completamente diferente. Que quem, na minha visão, dá muito tom nos últimos anos é justamente a família Hayek. E que, inclusive, se a gente for tentar conectar os pontos e juntar as pecinhas do quebra-cabeça que a gente tem, faz muito sentido quando a gente vê que é um grupo com perfil muito familiar. Cada vez mais a família vem aumentando a sua participação. Aumentou agora em 2024, comprou, se não me engano, algo aproximado de 10 milhões em ações do grupo. E tem, se eu não estou enganado, praticamente 43% do direito de voto. Quando a gente está falando em cadeira, em tomada de decisão, acionista tomando decisão ali, falando, temos que levar o nosso barco para cá ou para lá. Então, a gente tem um controle, um board, por assim dizer, muito familiar, com as traduções Nicholas Hayek, Nick Hayek Jr., enfim, assumindo o seu posto. A gente tem esse board, de uma certa forma, muito familiar e muito enraizado. E quando a gente olha para as outras cadeiras, ou seja, de quem é o CEO da marca diretamente, eles têm, aparentemente, muita liberdade para fazer o que eles querem. Só que, ao mesmo tempo, isso não dialoga muitas vezes com a expectativa do board. Porque o board parece que às vezes dá umas sinalizações ou, ao mesmo tempo, não está muito preocupado com o que está acontecendo embaixo. Então, se a gente analisar todas essas cadeiras do SWAT Group, pensando em Tissot, Mido, Rado dá para falar muita coisa aqui que é bastante interessante agora em 2024, as estratégias são completamente diferentes. Você fala, deveria existir ao menos uma identidade pensando em estratégia, modelo de negócio, business plan ali. E a gente não vê isso. Por exemplo, se você pegar agora, isso foi agora em 2025, janeiro de 25, saiu uma matéria com o CEO da Rado, eu publiquei no meu Instagram um story sobre isso, tá na parte de news lá para quem quiser puxar esse... Enfim, para quem quiser puxar a matéria, quiser dar uma olhada nessa entrevista com o CEO da Rado,
A gente viu aqui no estudo do Morgan uma queda muito expressiva em termos de fatia de mercado e a performance das marcas de um modo geral do SWOT Group. E aí você vira e fala assim, ok, quem faz o dever de casa, se você for olhar para trás, o mínimo, eu se fosse um CEO do SWOT Group, estaria preocupado numa cadeira dessa, ainda mais com a China não tendo o mesmo desempenho que tinha antes em termos de mercado consumidor. Se a gente for olhar para essas, ou melhor, vamos botar duas marcas aqui. Se a gente for olhar para Mido, que, enfim... Pô, a Mido tá... Coitada. Lá embaixo. Ah, tá. 32. Mido tá lá embaixo no estudo do Morgan. Se a gente for olhar para Mido e para Rado, até duas marcas do SWOT Group, para quem está em casa, são marcas um pouco mais residuais do ponto de vista de conhecimento. E aí olha como é interessante justamente o fato das estratégias serem diferentes. Crise chegando, batendo a porta. 23 já não estava muito bom, 24 a coisa, pior ainda. O CEO da Rado dá essa entrevista, acho que é na Mint, se não me engano, mas enfim, tá lá no meu story, procura nos destaques, falando a nossa estratégia agora, por conta da China, não é mais a China, mas a nossa estratégia agora é a Índia. Eu falei isso de Índia com o Flávio, não sei se foi ao vivo ou não. Ele falou, cara, não pensa que a Índia vai salvar todo mundo, não. Não vai salvar a lavoura. Não vai salvar a Aí lavoura. ele meio que me deu uma rasteira, vamos botar assim. Com respeito. Eu acho que não vai salvar a lavoura, e aí a gente pode entrar depois nesse assunto também. Mas a estratégia da Rado é justamente apostar no mercado indiano. Justamente com a justificativa, segundo o CEO da Rado, dizendo, olha, a Índia é hoje o que a China era 20 anos atrás. Mas existe uma frase que é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Você não consegue, por mais que você tente fazer N previsões sobre diversos cenários geopolíticos, econômicos, enfim, quaisquer outros que você quiser colocar em cima da mesa, a Índia ainda assim não é uma garantia. Mas essa é a estratégia da Rado. Falando justamente que, olha, a gente vai apostar as nossas fichas na Índia porque é a China da atualidade. Em compensação, se você pegar a Mido, que está lá embaixo na tabela, o CEO da Mido é uma das cadeiras mais antigas que tem. É uma coisa, assim, muito no mínimo curiosa. Cara, e Mido é uma marca meio... Os antigos são maneiros, mas ela se perdeu um pouco. Tipo, tu quer ter um Mido? Posso te contar uma história? Sobre a Mido? Que talvez para quem está começando em casa, para quem está buscando um relógio ou primeiro Swiss de entrada, tem uma oportunidade para fora, se o cara faz o dever de casa, talvez a Mido apareça no radar. E aí, numa entrevista do CEO da Mido, tem também lá nos meus destaques, news, nos stories, é um story que virou destaque. Ele comentando qual sempre foi a estratégia da Mido de uma maneira geral, ao longo dos anos, com praticamente 20 anos de cadeira que ele tem. E ele sempre sinalizou México de uma forma muito forte e América Latina. E aí você fala assim, com exceção do México, que dá pra gente entrar nesse assunto daqui a pouco, você fala assim, América Latina, opa, peraí, tem alguma coisa aqui interessante, porque do que a gente fala em termos, hoje em dia, contemporâneos, América Latina, com exceção, assim, de raras exceções, aparece de forma muito residual. E ele falando, olha, a Mido tem muito uma identidade de colecionadores fiéis, principalmente por conta dos modelos antigos. E aí vou fechar e casar com o raciocínio que eu estava trazendo de ser uma marca bastante identitária. Ele disse que a Mido é uma marca de compra consciente. Aí você fala assim, compra consciente, exatamente essa cara. Quando eu estava lendo a matéria, a entrevista com ele, eu fiz exatamente essa cara. Falei assim, uma marca de compra consciente. E aí depois ele vai explicando. A estratégia da Mido é ser um relógio de extremo custo-benefício em função do que entrega. Principalmente em termos de acabamento e qualidade mecânica. Não vou entrar aqui nas discussões de base calibre 80 do SWOT Group. Já tivemos N vezes essa discussão. Quer falar bem, quer falar mal. Entrevista do Mauro, muito bacana nesse sentido aqui. Enfim. Ele fala, é uma compra intencional. Então,
qual é o público principal e objetivo, a não ser esse público antigo? É justamente o cara que está entrando agora no hobby e aquele cara que quer o melhor custo-benefício possível. Eu não estou preocupado necessariamente com o rótulo, com o label, mas é uma compra intencional. Pensando justamente num relógio com grande custo-benefício, pensando principalmente em termos de acabamento. Se a gente for olhar para a linha do Belluna, tem muita gente que gosta de algumas linhas da Mido, porque, enfim, remetem a alguns traços da Patek em termos estéticos. Muito forte, né? Por exemplo. Então, assim, a Mido, segundo a estratégia do que foi, obviamente, divulgado, é uma marca de compra intencional. Mentira, eu teria um Mido. Pronto, já temos um ponto. Ocean Star. Por exemplo. Eu teria esse Mido. E aí, qual é aonde em tese a Mido se diferenciaria? Justamente nisso, a hora que um robista de entrada está fazendo seu dever de casa, está estudando um pouco sobre qualidade mecânica dentro daquele preço ou desempenho de uma determinada máquina, desempenho de um determinado movimento, custo-benefício e o que vai te entregar, principalmente em termos estéticos de acabamento naquele price point, é onde a Mido tenta levar a sua vantagem. O calibre 80 é o mesmo do Powermetric. Tem diferenças. Mas não... Não são grandes diferenças tão significativas. Cada uma faz as suas devidas... A base deve ser a mesma. A base deve ser muito provavelmente a mesma. Aí os mecânicos de plantão, relojoeiros de bancada vão poder nos auxiliar. Com aquela história de polímero, enfim, polímero, não polímero, etc. Mas, enfim, é uma marca de compra intencional. Cara, eu mordi minha língua ao vivaço, cara. Tem umas paradas maneiras aqui. Tá vendo? Que é uma marca que pouca gente vai a fundo. Só que a hora que o cara, que é um apaixonado, um alucinado, que entra no hobby de cabeça, vai fazer o dever de casa e o cara juntou ali os seus primeiros 300 francos, 500 francos, o cara tá indo pra fora... Milta. Tudo bem, nas coisas mais caras. E a hora que o cara começa a fazer o dever de casa, o cara, de alguma forma, ele esbarra na Mido. Seja por uma questão mecânica, seja por uma questão Ocean Star em titânio. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro dever de casa, isso foi quando eu fui para Itália em 2019. Juntei ali uma graninha, falei, vou comprar um relógio bacana. Ocean Star, Tissot Star, na época, porque estava no começo, a Mido apareceu no meu radar. E aí, eu lembro que a diferença de preço por um Ocean Star em titânio, muito mais bem acabado, naquela época era muito menor. Então, é muito interessante, tudo isso para dizer para vocês o seguinte, é muito interessante ver como cada uma das marcas, em função inclusive do seu público identitário, se posiciona pensando em mercados consumidores. O que leva à conclusão de que aí, de fato, as cadeiras dos CEOs do Swatch Group possuem uma independência, pelo menos a meu ver, num primeiro momento, antes de chegar no board ali, família Hayek, etc., muito grande. Mas isso, de alguma certa forma, precisa dialogar com o que o grupo tem de intenção, né? Se a gente for pensar em outras marcas, né, de alto padrão ou de alta relojoaria ou de tickets médios muito mais caros do Swatch Group, a marca que, nesses anos onde a corda estava bamba do Swatch Group, que sempre fez o dever de casa, mas aí, assim, pior que a Jacques Raux, que eu quero, enfim, eu passei na frente da fábrica deles quando eu fui visitar a fábrica da Frederic Constant. Eles tinham uma fábrica ali, uma parte ali, não sei se era a fábrica definitiva, mas enfim, eles tinham um prédio muito grande, que é a Harry Winston. Harry Winston. Que é a Harry Winston. Tanto o Jacques Raux quanto o Harry Winston são as duas marcas do Swatch Group que fogem do racional que outras marcas menores empregam e que vão exatamente no que o restante do mercado vem praticando. Ticket médio muito caro, muito alto, vendendo peças muito exclusivas. Pouca quantidade. Pouquíssima quantidade, mas significando muito para... não tem Jacques aqui, tem Harry Winston, 3.700. Ticket médio aí, tá? Só por curiosidade. Implied average retail price. 15 mil francos. São relógios mais caros.
MBNF, 178 mil. São relógios mais caros. Mas, por exemplo, pensando no poder de fogo, muito embora ainda acho que para fins de ticket médio a Harry Winston esteja abaixo da Jaquet Rowe em função do que a Jaquet Rowe costuma praticar. Mas são as duas marcas do Swatch Group que hoje em dia, enfim, caminham na linha do mercado, não na linha do que o grupo tem feito. E aí, a gente... Cara, mas assim, uma hora não vai ter mais pra onde ir, né? É exatamente isso. Não vai ter para onde ir. E não tô falando eu tô falando do mercado todo. Eu acho que como mercado todo, eu acho que a análise é muito maior. Porque se a gente analisar a relojoaria suíça ao longo dos anos, é uma relojoaria muito cíclica. Tem altos e baixos, muito grandes, muito significativos, e aí de repente vem um chacoalhão e a coisa muda. Até porque os gostos mudam, as tendências mudam também. Mas de uma certa forma, o grupo como um todo, e pensando nas suas marcas, tem vários pontos de atenção e precisa se reinventar. E aí a gente começa a entrar e falar dos bastidores, dos burburinhos, das fofocas aí, se vocês quiserem chamar, sobre a postura do bastidor dentro do SWOT Group e o que é esperado do SWOT Group pensando em postura e conselho diretor. Quando houve essa notícia falando que a família Hayek tinha feito um aporte muito significativo de compra de novas ações do SWOT Group e tinha basicamente terminado com 40%, 43% do direito de voto, uma das coisas que se cogitou ali, ok, isso é muito poder, entre aspas, na mão de poucas pessoas e ainda assim com um viés familiar muito grande. Falamos inclusive disso no podcast anterior quando eu vim aqui. A pergunta que fizeram é, ok, para quem ou investe no grupo ou para quem olha para o grupo e tem uma certa influência no grupo, a grande pergunta era, ok, e o que vai ser feito? Resposta número 1 de quem não fazia parte da festa, de quem não tinha esses 43% de direito de voto, era justamente, o grupo precisa de uma reestruturação muito significativa, principalmente em termos de gestão, esse é o ponto 1, porque de uma certa forma, para quem vai muito dentro da relojoaria suíça de bastidor, em algumas situações às vezes dá a entender que existem uns cabides de emprego ali. Isso é impressão minha, tá? Então, enfim. É verdade. Gestão, número 1. A gestão precisa mudar em termos de grupo. A conexão e a postura das marcas com o consumidor final precisa mudar para ontem, principalmente porque a gente está vendo a queda no número de vendas cair cada vez mais, fatia de mercado cair cada vez mais, retorno financeiro, seja em faturamento ou seja em lucro, cair cada vez mais. É basicamente você olhar e falar assim, eu tenho um sócio, eu tô sentado com um sócio, eu viro para ele e falo assim, cara, nós precisamos fazer alguma coisa. E o sócio fala, não, tá tudo bem, deixa comigo, porque no fundo sou eu que mando. Entendeu? Então, isso é muito delicado, pensando na longevidade de marcas tão tradicionais. E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a olhar para as posturas das marcas que estão no SWOT Group, algumas tentam fazer o dever de casa. Mas, a hora que você olha para o grupo como um todo, e se você pensar num conglomerado de marca, não adianta só você ter uma marca fazendo o teu dever de casa quando as outras não, porque no final você vai colocar tudo no bolo, para fins, né, de investidores. Enfim, o SWOT Group é um grupo que é bastante delicado há bastante tempo. Na minha visão, muito por essa falta de mudança e chacoalhar um pouco as coisas em termos de gestão, muito também em função de ter um controle familiar muito grande. A minha impressão, às vezes, é justamente o fato de que a família não quer largar o osso e não quer colocar gente de fora preparada, treinada, que seja um pouco diferente. Porque, assunto do podcast anterior também, quando a gente começa a olhar para as principais cadeiras das marcas grandes do SWOT Group, Blancpain e assim por diante, são todas família Hayek. Até um assunto que a gente conversou no podcast anterior, você falou, pô, Blancpain, né, que a gente trouxe um assunto aqui de um estudo, etc e tal. Tá caro demais. Nossa! Cara, a cadeira é relativamente antiga na mão da família Hayek. Então, assim, se você tiver em casa, para quem conhece mais ou menos a história da Blancpain e for atrás e olhar para o que a gente tem de portfólio de modelos hoje,
você fala, tá caro demais. A joia da coroa é Blancpain ou Breguet? Hoje em dia, para a família Hayek, isso na minha opinião... É Blancpain. Blancpain. Inclusive em função da cadeira. Eu lembro que no de Nível Watch Days eles lançaram um cronômetro, um crono verde. Sim, sim. É bonito até esteticamente. 20.000 francos. Mas é isso. Pô. Aí entra um problema que é justamente, não adianta só você elevar o ticket médio dos teus relógios para surfar na mão da indústria, na onda da indústria, mas isso precisa dialogar com o teu público e o teu alvo em termos de consumidor. Aí entram diversas questões. Quem é o público da Blancpain? Alguns colecionadores muito antigos, isso na minha visão, alguns colecionadores muito antigos, a galera que gosta do Fifth Pharaohs, muito residual, assim, da época de ouro, quando tinha todo o seu glamour. E, cara, hoje em dia é difícil você achar alguém que bote o dinheiro na mesa e falei, eu separei, contado 22 mil francos aí, porque eu quero um Blancpain. E ao mesmo tempo que você não se conecta, e olha como as coisas são interessantes e como se casam com o que a gente falou no podcast anterior. Então, vamos supor que a gente tenha, isso é uma suposição total, tá? Achismos. Você falou que dava para achismos total aqui. Vamos supor que... Tudo achismo. Esse podcast é um grande achismo. Podia chamar o programa do Maurício Meirelles. Achismos. Vamos supor que você não tenha um público jovem consumidor. No caso da Blancpain, que eu acho que é exatamente o caso. Não tem. Pronto. E aí um moleque de 18 anos fala, caraca, eu tô doido pra comprar um Blancpain. Pronto. Talvez ele, há uns anos atrás, só. Tipo, não tem um... E nós vamos chegar na Breguet, Breguet, porra, pior ainda, tadinha. Eu gosto da Breguet, muito. Não, também. Quem não gosta de relógio que não gosta de Breguet? Mas assim, vamos supor que você não tem um público jovem consumidor de Blancpain. E aí você vira, tentando fazer o seu dever de casa, você fala assim, pô, eu preciso ir atrás desse público jovem. Qual foi a tentativa de trazer um público jovem? SWOT. Pronto. É isso. Que fez assim, ó. Então, para quem tá em casa, às vezes faz o seguinte, assiste esse podcast e volta no outro, ou assiste o outro e volta nesse aqui, para entenderem como as coisas, enfim, se casam. Se você faz a tentativa de trazer um público jovem por meio de um produto barato, o Scuba custava o quê? 450 francos, qualquer coisa do tipo. É um salto, amigo, de 450 francos para 22. É que de Omega você consegue... Tá ali. Talvez ele não vai no Speedmaster, talvez ele vai num... Vai num devil de entrada a 4.300 francos. Sim. Por exemplo. Ainda assim é um salto muito grande. Mas é isso. Existe um problema de marketing de justamente criar identidade, criar pertencimento. São marcas muito tradicionais, mas que hoje em dia, para dialogar com um certo público jovem, ou que tem um poder de compra que tá aí, vai na faixa dos seus 30, 40, é muito complicado. Quem tá fazendo um trabalho direito é o Audemars Piguet. Por exemplo. Que aí a gente volta no... Tipo, concorde ou discorde? Não. O relógio do Homem-Aranha, a coisa com caos. Eu falo muito isso. Inclusive, a última ideia que eu troquei com o Mauro sobre isso... Tá dando resultado, porque o Audemars Piguet subiu. Hilária Resta, a nova CEO, que assumiu a cadeira do... Acho que o sobrenome, talvez me falhe a pronúncia aqui, o Benny Hamas, que era, enfim, quem fez a cadeira da Audemars durante anos, inclusive quando a Audemars começou a investir no lifestyle, quando montou hotel, quando montou uma porrada de coisa. As boutiques agora são bares. Exato. Hippie House Barcelona é coisa de louco. Ele foi, o Benny Hamas, e aí volto a dizer, me corrijam aí nos comentários se a pronúncia estiver errada, ou enfim... Benny Hanna, o negócio de... Vai estar errado. Eu sou ruim com alguns tipos de nome. Mas enfim, ele foi o cara justamente que fez esse investimento na AP em termos de lifestyle. Boutique, hotel. E há quem diga no bastidor que aqui no estudo do Morgan a gente está olhando para faturamento. Ninguém está falando de lucro. Isso é uma coisa que... E esse é um grande... Vou dizer que não é um grande... A Rolex não divulga porque é fechado. Exato. A P também não deve divulgar porque é fechado. Praticamente, assim... Patek não divulga, é fechado. Swatch deve provavelmente divulgar por ser um grupo, ter acionista, etc. Mas se a gente for olhar
O exemplo da AP é um exemplo bom. Se a gente pegar a cadeira do CEO antigo, o cara fez um investimento muito significativo em termos de lifestyle. Muito significativo. Hotel, como você falou, as boutiques, que tem bar, enfim. Você vende o pertencimento junto com o relógio. Ou até mesmo conectando com outro tipo de público por meio do relógio do Homem-Aranha. E você pode não comprar o que você quer na primeira, mas não demora muito você comprar na segunda. Existe uma questão também aí, pensando nisso, talvez em termos de respeito com o público. Respeito com o público. Porque você não privilegia determinados tipos de comprador. De uma certa forma você privilegia, mas você não privilegia determinados tipos de comprador. Talvez o clubismo seja menor. Mas se a gente olhar para essa história de lucro, o que é interessante? A AP é um ótimo exemplo disso. Fizeram um esforço gigantesco em termos de aporte de grana e investimento, principalmente em real estate. Mas ninguém falou do lucro. Ok, você faturou horrores, mas eu quero saber o quanto você gastou para bancar toda essa festa. Eu quero saber o quanto você gastou para montar um hotel em Le Bourrassou, assim, maravilhoso, é uma coisa fantástica. Mas beleza, custou quanto isso? Face a todos os relógios que você vende. E isso é um ponto interessante. 51 mil. Porque a gente vê muita marca investindo no lifestyle de uma forma acertada, mas ninguém sabe no Tipo? Breitling. Você quer analisar a estética dos relógios, você quer analisar... Não vou entrar nesse mérito. Entrando no mérito puramente de gestão e estratégia... A Bright tá dando show. Cara, impressionante. George Kern, com todos os seus anos de Richmond, fez uma escola sensacional. E o que o cara faz hoje em dia... Cara, ele pra mim é a melhor tradução em termos do que... Uma vez me perguntaram isso, o Vinícius Feitosa me perguntou isso, inclusive um abraço pra ele, um querido, assim, alucinado por relógio. Ele virou e falou assim, cara, teu top 3 CEOs da relojoaria. Número 1, George Kern, Breitling. Número 2, o antigo CEO da Cartier, o Cyril Vigneron. Acabou de sair. Acabou de sair. Outro cara que fez uma escola, assim, muito boa e que tudo que a gente vinha falando de Cartier e que a gente falou no podcast Cartier passado... acerta muito. Ele. Que agora saiu e foi para uma cadeira do board do grupo, se eu não me engano, mas mais para a parte de novas iniciativas e filantropia. Tudo isso para dizer que o cara era tão bom que viraram e falaram, opa, peraí, assim, sair você não vai, vem de alguma forma, continua aqui dentro. É o que a Rolex faz. Exato. Projeto lá de sustentabilidade e tal. Exatamente. E aí o terceiro eu tinha indicado o Mathias Bressan, que é o CEO da Longines, por algumas posturas principais dele, não estou nem olhando tanto para números, mas assim, ele eu acho que é um cara que tenta fazer o dever de casa com uma marca muito antiga, tradicional, num price point médio ali dentro do Swatch Group. Mantém respeito, mantém tradição, agrada o cara que era comprador há 20 anos atrás. E ainda assim é responsável por quase 20% do faturamento do grupo. E ainda consegue chegar e oferecer uma coisa tipo aquele Legend Diver terracota. Lindo relógio. Que se você tava no Geneva Watch Days, me mandou apelo, a foto. Tem um apelo jovem. Por exemplo. Sem ser uma coisa, talvez... WhatsApp Rock. Exato. E aí, uma das entrevistas dele, logo quando ele assumiu a cadeira da Longines, ele falou, o meu dever de casa aqui é muito tough, é muito duro. Porque é uma marca que, para quem é conhecedor de verdade, existe o grande embate clássico do posicionamento da Longines embaixo da Omega e de onde surgiu essa ideia do grupo do porquê privilegiar a Omega e não a Longines, isso lá atrás. E ele virou e falou, olha, eu tenho um trabalho aqui muito árduo porque é uma cadeira que não é o CEO que dá o tom. O CEO vai dar as rédeas, ok, eu vou tomar uma decisão estratégica com certeza, eu vou dar o posicionamento, mas eu como CEO eu tenho que entender a marca e me adequar à marca. Eu não posso trazer o trabalho, o dever de casa que eu fiz em outros lugares para aplicar aqui dentro. Achar que vai dar certo. Exatamente. Então, assim, ele tem uma postura muito madura em termos de indústria. Então, quando me fizeram essa pergunta, eu falei, esses são os 3 principais CEOs. Se a gente quiser fazer uma quarta menção honrosíssima, é o Jean-Frédéric Dufour, da Rolex. Que, enfim, por todas as eu acho que questões. A Rolex é a única dessa lista que faz o que quiser. Literalmente. Sim. De uma certa forma, sim. O que quiser.
De uma certa forma, sim. Inclusive... quero fazer um hotel. Foda-se. Inclusive, porque a Tudor não faz. Porque os dados do Morgan... A Tudor tá... Eu sou... Porra, tenho um relacionamento absurdo com a marca. Amo Tudor. Eu tô falando de dados, tá? Eu não tenho nada... Eu tô falando de dados. Eu estou Tudor, falando de dados. Pô, por que a Tudor caiu, cara? Cara, Eles trazem... Pra mim, eles estão trazendo lifestyle. Sim. Eles estão trazendo coisa nova e legal. Respeitando o passado. Mas... Isso é uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer, é verdade. Eles estão ouvindo o público consumidor. Porra, cara, eles estão em iatismo, que, beleza, é mais tradicional. Futebol, que acho que nenhuma marca tá. Com o Inter Miami lá e fizeram pro Inter de Milão também. Aí você vai estar muito mais por dentro do que eu. Fórmula 1, que tá bombando. A Rolex saiu agora, tudo. Tem uma equipe praticamente, que é da Visa Cash App, tudo. Né? Tem relógio pra lá também. Então, na minha opinião, eles estão investindo legal no lifestyle. E os relógios são muito bons e o price point tá legal. Você compra um Tudor ali, assim, realidade Brasil, né? 28. Por aí, Falando das coisas intermediárias ali, mais pra linha de cima, se eu não me engano... Se você quiser um Royal, é que eu não gosto do Royal. Eu acho... Eu não... Esteticamente não me agrada, por mais que seja um relógio legal. Sei lá, 18 mil. Qualquer Se coisa. Se você quiser um relógio mais dress, você tem o Royal pra entrar. Aí tem uma coisa também que eu acho que é importante a gente refletir, fazer uma ponderação aqui. Bicicleta também. Desculpa. Em termos de eventos e patrocínios. Mas acho que tem uma reflexão interessante aqui que quando você começa a dar essas tacadas mais significativas em termos de lifestyle, investimento, produção de novos modelos ou tentar trazer um esforço maior em termos de inovação, isso tem um preço também. E até talvez você começar a conversar com a tua identidade de público daquele novo aceno que você está fazendo, talvez você tenha um overlap aí de tempo até que de fato a tua estrutura, ou melhor, a tua identidade comece a conversar de fato com o teu público, até você cativar efetivamente quem é o teu público fiel. Assim, isso, volto a dizer, reflexão. Pensem aí em casa. Cara, é bizarro, porque a Tudor em 2018 aqui das 20 estava em último. Aí ela sobe para 15. Fica no 15. 23 ela cai de novo e aí ela some em 24. E aí, fazendo um disclaimer, tá? Eu não sou economista, eu não sou administrador, eu sou um cara que gosta do assunto e, pelo lado do jurídico, tento fazer um dever de casa minimamente bem feito e instruído, tá? Mas se a gente for olhar ao longo dos anos, enfim, para quem estiver em casa e pegar a tabela, tudo bem, em 2024 caiu. Ok, mas o esforço na série histórica é muito positivo. Porque pro cara sair da última posição, se manter em 15º, manter aquilo ali... teve um ano de tropeço... Eventualmente, você pode ter um ano onde, como eu falei, você está fazendo um investimento maior ou um direcionamento de público, você pode estar fazendo novos testes e ensaios, até você deixar isso aí azeitado, pode levar um tempo. Normal, não me surpreenderia. A gente tava falando por que a Omega vai tão bem, né? Sempre. Sim. Então ela era a segunda, aí ficou... A Cartier, desde então, segue... Adestronou. Invicta. Cartier faz um ótimo dever de casa, cara. Cartier... Assim, das marcas que eu mais gosto, né? Acho que não é segredo pra ninguém. É Rolex, Cartier, Tudor. E de coisas inalcançáveis, Audemars Piguet. E as marcas que eu tenho mais relação. Eu gosto muito de Vacheron também. Longines eu gosto muito também. Você que meio que abriu o olho em Longines pra mim, eu comecei a... e a Omega tem um público muito fiel. Muito. Tipo, fiel. É uma seita, quase pagando design. Assim. Foi ele que falou, tá? Não fui eu. A galera, não a marca. E, tipo, foi ele que falou, não fui O eu. cara que compra o Mauro, um exemplo. Sim, eu vi a entrevista. 6 Speed Eu vi a entrevista. E pode ser que a Tudor não tenha muito essa pegada do...
Ainda. Mas pode ser que vire. Eu acho que é uma questão de identidade também, porque existe uma história da Tudor ser uma porta de entrada para a Rolex. Então, às vezes, você pensando assim em um meio e um fim, Mas tem gente que vê isso como coisa ruim. Isso eu acho que é um problema. Falando, como um não tem meio, como dinheiro. um fim. Não tem dinheiro pra comprar a Rolex, tá comprando tudo. E eu acho isso uma coisa bem estúpida de falar. Porque não é. Exato, mas aí vamos lá. Existe uma coisa, e aí se a gente quiser falar em termos de cultura relojoeira, que aí é um assunto que a gente vai dar uma volta e dá para conversar com muita coisa aqui. A cultura relojoeira, se a gente for olhar e falar na Suíça, é uma. Sim, com certeza. Se a gente falar em termos Ásia, outros lugares da Europa, se a gente quiser... Até o que você falou, que você ficou na loja da SWAT, observando o movimento, e a pessoa foi lá, comprou 2, 3 pra dar de presente. Exato, é exatamente aquilo ali. E se a gente quiser falar em termos de Brasil, é completamente diferente. Então, eu acho que, muito embora possa ser uma questão problemática ou estratégia, porque aí vai existir opinião para os dois lados, é uma estratégia da Rolex e da Tudor, colocar a Tudor de forma intermediária para ser uma porta de entrada, que eu acho que faz muito sentido, ou eventualmente não, queremos criar uma identidade, né, como era o que você estava falando, do tipo, não faz sentido o cara que compra achando que, enfim... Enfim, vai ter opinião para os dois lados. De qualquer maneira, isso é uma coisa que eu sempre falo. Sempre falo. Quando eu tento fazer as minhas análises, que era aí que a gente estava. Eu sempre tento deixar a análise não apaixonada. E eu falei isso pro Mauro. Número e assim... Que é o que a gente tá fazendo aqui. Exato. Número, que é o que a gente tá fazendo aqui. Assim, opiniões... E você, enfim, que tá em casa, cara, fica super à vontade pra discordar. Xingar a gente, que eu já tô acostumado. Fica, enfim, super à vontade pra discordar. Porque é uma matéria que, mesmo quem tem um entendimento muito grande de indústria, ainda existe um fator que é um fator passional. Que era um pouco do que a gente tava falando de grandes marcas aqui, seja Rolex, seja Omega, assim. Cara, tem... colecionadores que o cara só coleciona Rolex, tem colecionadores que o cara só coleciona Omega. Então, assim, isso, consequentemente, cria uma identidade que é revertida para a marca. Não estou dizendo que significa que é o que reverte em termos de faturamento e lucro. Não é isso. Mas, assim, consequentemente, gera um pertencimento. Então, por isso que eu sempre falo, quando eu tento fazer essas análises, eu deixo muito claro, o dado é este, pensem nessas possíveis implicações ou nisso aqui. E aí, se a gente for olhar para justamente essa parte de marcas, postura das marcas, como as marcas se posicionam, existe uma coisa muito bacana para quem... Eu falei disso recentemente no meu Instagram, para quem analisa mais essa parte econômica de mercado ou está no meio do mundo corporativo ou jurídico, que chama Business Judgment Rule. Business Judgment Rule, para quem está em casa, é basicamente a liberdade que você, enquanto conselheiro, CEO, membro de uma cadeira importante, liberdade que você tem para tomar as suas decisões. Se a gente olhar para o SWOT Group, dá para enxergar de uma certa forma muito grande essa tomada de decisão de uma forma com um pouco mais de liberdade, em função de outros grupos, por exemplo, como você citou do LVMH. Isso é a minha opinião, tá? Mas, enfim, quando a gente começa a olhar para essa liberdade de decisão, é muito interessante quando a gente começa a ver algumas posturas de algumas marcas tentando fazer ou determinados tipos de aceno, tentando inovar, como, por exemplo, é o caso da Tudor. Por exemplo, é claro, mais recentemente, inclusive por uma questão de mídia, a Tudor ganhou muito corpo, né? Principalmente nos últimos anos. E isso pode significar um aceno no sentido de, olha, estamos tentando fazer outros esforços, seja para dialogar com o público, para criar uma identidade, ouvir o consumidor, criar outros modelos, entendeu? Mas ainda assim, oferecer uma qualidade, um ótimo custo-benefício, porque de fato o custo-benefício é muito bom, e criar esse pertencimento, e até você fazer esse acerto, partindo da tua liberdade de tomada de decisão ali como marca, às vezes você vai dar um tropeço, é normal. Teve uma vez, me perguntaram no Instagram, foi muito interessante. O cara virou e falou assim, eu não vou lembrar quem era um seguidor. Ele falou,
Mas por que se eu fosse tentar traçar um gráfico, não é uma constante? Assim, é uma constante, mas de vez em quando o negócio cai. Eu falei, porque se você der zoom nesse gráfico, apesar dele ser, às vezes, sempre para cima, tem ups and downs ali, tá? Ou um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para cima, mas no final do dia você pode ter um efeito crescente ou um efeito decrescente, enfim. Então, isso eu acho que de uma forma é muito latente na indústria, mas as pessoas de uma maneira geral, se a gente for falar de achismos e num consenso aqui geral, a maioria faz uma análise muito apaixonada, que foi uma coisa que ao longo dos anos eu fui me desvencilhando e fui tentando não fazer, justamente para conseguir tentar fazer de uma forma mais isenta possível essa análise de mercado. Eu tinha muitas paixões no começo, tinha muitas, e não vou citar nenhuma aqui. Volta lá no meu Instagram, nos destaques, talvez vocês vejam e descubram. Mas assim, hoje em dia eu tento fazer uma análise mais numérica, detido a dados e aquilo que eu leio em função de bastidor da indústria. Mas, por exemplo, para quem pega relatório do Morgan Stanley, para quem pega, por exemplo, os estudos que a Deloitte faz todo ano nos seus nichos, que se não me engano ela produz 3 relatórios no ano, um deles consolidado com focos diferentes. Então em 24 teve um para relógios femininos, teve um de mercado indiano, que tem um post sobre isso no meu perfil. Relógio feminino interessante, hein? Eles fizeram um dos estudos da Deloitte foi direcionado só para relógio feminino. Na verdade, assim, eles te dão um panorama, um overview e focam em relógio feminino. E aí eles vão dar uma aprofundada maior nessa parte, enfim, de relógios voltados para o público feminino ou, enfim, ou voltado para o público indiano. Mas para quem, só para concluir, para quem pega esse tipo de dado, você analisar de uma forma muito apaixonada é muito complicado. Sim, não dá. Não dá para analisar de uma forma apaixonada, porque... Eu vou ficar puto que tudo não tá aqui. Por exemplo... Não faz sentido nenhum. E aí eu fui aprendendo de uma certa forma a me blindar dessas paixões. Falar, tá bom, eu quero olhar um número, eu quero olhar o que a indústria me mostra. Quer falar de outra paixão, para quem gosta da marca, enfim, acho sensacional. MBNF tá aqui. Se a gente for olhar em termos de, ou mesmo de faturamento, unidades vendidas, ou até para quem gosta de alta relojoaria e um brilhantismo em termos de execução, indiscutível. Quase quebrou 2 vezes. Em 15 anos de história, em 20 anos de história. Então, assim, você fala, nossa, para fins de apresentação da marca, evento, exposição, colecionadores, isso te brilha o olho de uma forma gigantesca, mas tenta olhar o bastidor. Você não sabe, no fundo, o que aquela marca está passando em termos de faturamento, receita, lucro líquido. Isso é a indústria. No final do dia, as marcas são empresas também. As marcas precisam dar lucro, que essa é a análise que eu tento fazer hoje em dia, talvez de uma forma não tão apaixonada. Ainda tenho algumas paixões, não consegui me desvencilhar de todas. Mas essa é a análise. E aí, se você for pegar o relatório do Morgan, não dá para olhar de forma apaixonada, senão você vai se estressar. Resumindo o relatório. Abram o olho. Abram o olho. Vejam principalmente porcentagem em fatias de mercado. Rolex com seus 32%, porque a gente, enfim, tem outros assuntos ainda, mas Rolex com seus 32%. O Big Four ali com praticamente 47% de fatia de mercado, se eu não estou enganado. Então, estamos falando aqui de Audemars Piguet, Rolex, Patek Philippe e Richard Mille. Em termos de... Eu nem sabia que Richard Mille entrava nesse Big Four. Fatias de mercado. E aí, no gráfico ali vai dar para ver, no gráfico de pizza. Enfim, olhem a parte de fatia de mercado, unidades vendidas, faturamento. E aí, a partir disso, tentem entender o porquê as marcas se comportam da maneira como elas se comportam. E, dado o comportamento das marcas, apesar do relatório do Morgan Stanley ser um estimativo, por que o relatório está desse jeito em função daquilo que eu vi ao longo do ano? Se a gente for olhar aqui o relatório anual, o que eu vi ao longo do ano, isso se justifica? Para de pé? Isso é uma coisa que, para quem está em casa, assim, é bem, vou dizer assim, é complexo. Muito complexo de fazer. Mas, assim, para quem quer entender por que determinadas marcas estão tomando determinadas posturas, por que tem marca que investe nos Estados Unidos e tem marca que investe no México e tem marca que não investe na China, como é o caso, por exemplo, da Mido e da Breitling,
São estratégias, mas para tudo isso existe um motivo. Seja por uma questão de público identitário, seja por uma questão de mercado consumidor, obviamente oportunidades econômicas, se a gente quiser falar de Índia, isso é um bom assunto, inclusive. Enfim, existem justificativas. Não é pura e simplesmente uma análise apaixonada do tipo, tal marca está no top X, é isso. E olha que beleza, e é por isso que eu vou comprar um relógio. Mas, enfim. Não é por aí. Você falou que queria falar um pouco de Brasil. Eu vi como é que é a relação com o investidor da Tecnos? Sim. Impressionante aquilo, tá? Impressionante. 400 milhões de faturamento? Eu acho que é algo do tipo. Lucro líquido deu 40, É uma coisa assim. 39. Como? Fazendo dever de casa. Fazendo dever de casa bem feito. Vamos lá. E aí entra a história de tentar fazer uma análise que não é apaixonada. Para quem tá em casa, às vezes você vira e fala assim, pô, meu sonho é um Omega, o meu sonho é um Tudor, o meu sonho é um Rolex. Legal, bacana, excelente, vá atrás, corra atrás. Tem muita gente que o cara começa no Tecnos. E que às vezes o cara quer subir dentro do próprio Tecnos, ou enfim, ou outras marcas, enfim, que a gente tem aqui, que são né, de entrada ou mais acessíveis, principalmente se a gente pensar num público brasileiro. Independentemente do teu segmento, do teu ticket médio, do teu price point, a receita de bolo tem que ser vender, faturar, lucrar. Se você faz o dever de casa, aí fazendo uma análise estratégica dos teus pontos de venda, do teu mercado consumidor, da tua qualidade, do teu custo-benefício, literalmente o que você custa, o que você gasta para produzir, o custo que você tem com aquele produto, insumo para aquele produto e o que você fatura, nitidamente dá para ver que os caras fazem o dever de casa e fazem há muitos anos. Muitas vezes, para quem conversa sobre relojoaria num nível às vezes mais alto, fala assim, pô, tá bom, Tecnos. Só que a hora que você olha a Tecnos do ponto de vista empresa, cara, dá um banho em muita, assim, marca, que enfim... Você chegou a abrir a relação com o investidor? A relação, eu cheguei a ler por cima só ainda. Eu tenho algumas filas de leitura. A relação com o investidor da Tecnos eu ainda não cheguei lá. Eu olhei por cima também. Na cartilha, né, escrita. Mas isso é um aceno muito positivo para o Brasil. Outro aceno muito positivo para o Brasil, novas marcas surgindo aqui, enfim, não só a Statera, várias outras. Porque mostra, enfim, um empreendedorismo do Brasil direcionado para a relojoaria, com gente querendo tracionar o mercado por meio do hobby. Isso é muito bacana. Sim. Isso é muito legal. E existem outros fatores aqui para falar de Brasil que são bastante interessantes, que de uma certa forma as informações que eu obtive disso vieram a partir das informações que eu obtive da Índia. Aí você vai falar, pô, não faz nenhum sentido. Porque pode parecer que não, mas é um mercado bem parecido. Índia e Brasil. Tem a sua... Um mercado não, desculpa. É um mercado consumidor, se a gente for olhar para relógio... Não, um mercado não, as peculiaridades. Ok. Não são iguais, mas ambos têm muitas. Tem muitas nuances. Sim. Tem as suas semelhanças e tem as suas diferenças. Vamos lá, vou dar um passo para trás. Antes de falar de Brasil, mas eu vou chegar lá e vai fazer sentido. Quando eu peguei um dos estudos, peguei o relatório da Deloitte, que fala sobre o mercado indiano. Falei, pô, muito interessante, a gente tem informação sobre o mercado indiano, exclusivamente mercado indiano. Li o relatório da Deloitte, peguei as informações sobre o mercado indiano e vi que foi assinado um tratado comercial entre a EFTA e a Índia. A EFTA é o bloco econômico do qual a Suíça faz parte, por estar fora da União Europeia, enfim, fora da zona do euro e tal. Suíça tem um bloco comercial com Liechtenstein, Noruega e mais alguém. São 4 países, quem está em casa joga EFTA, enfim, vocês vão achar. Foi assinado um acordo comercial com a Índia para diversos tipos de produto, diversos insumos. Liechtenstein é do tamanho dessa sala. Eu não vou lembrar em termos populacionais, mas eu lembro que é, assim,
mínimo. É tipo a Vila Olímpia. E, enfim, e aí eu fui olhar esse acordo comercial que tinha sido assinado com a Índia e falei, bom, existem muitas coisas que entraram nesse acordo comercial para fins de facilitação de trading. Então, né, troca de mercadorias, compra, venda, etc. E um dos nichos são produtos de luxo e relojoaria. A ideia desse tratado, a muito grosso modo, tá, para quem está em casa, é que nos próximos 7 anos você zere os teus impostos em artigos de luxo e de relojoaria. Então, por exemplo... Índia? Na Índia. Tô falando estritamente de Índia aqui. Você ainda precisa ter um sócio indiano. Você sabe dessa, né? É uma boa pergunta. Agora eu tô tentando lembrar se o relatório faz essa ressalva ou não. Por favor. Se você quer abrir alguma coisa na Índia, você precisa ter alguém indiano no meio. Eu não vou lembrar agora se o relatório... tipo Noronha. Você não pode fazer nada em Noronha se não tiver uma pessoa de Noronha. Eu não vou lembrar se o relatório faz esse disclaimer ou não. Mas a ideia é, vamos praticamente levar a zero o imposto que a gente tem em relógios, produtos de luxo. Aí eu falei, bom, interessante, achei muito interessante essa informação. Li o tratado que foi assinado, vi ali as categorias de produtos, produto de luxo, enfim, o que era encaixado em cada lugar. Falei, bom, qual é o histórico que a gente tem além da Índia? E aí muita gente fala do México. Muita gente fala do México. O México tem um acordo também assinado com a EFTA, da qual a Suíça faz parte, e para quem estiver em casa, dá para acessar, é chatinho de achar. O acordo comercial feito com o México, se não me engano, foi assinado no ano 2000. Em coisa de 5, 7 anos também, a promessa era zerar todas as alíquotas tarifas para fins de relógio. Então, tem um anexo do tratado estritamente dedicado para relógio e artigo de relojoaria. E quanto é o imposto para aquele determinado artigo em relógio, movimento completo, uma peça de um nível XYZ, vem tudo discriminado. Daqui a pouco tá lançando microbrands lá na Índia. Cara, é uma facilitação muito grande. Aí eu sabia, né, que para fins de Brasil, o Mercosul estava em vias de assinar um acordo comercial com a União Europeia para fins de facilitações comerciais. Eu me prontifiquei, falei, interessante, quero saber como isso impacta a Suíça, indústria suíça. Mandei um e-mail para a Federação da Indústria, do relógio suíço. Falei, tudo bem, vi que vai ser assinado assim, assim, assado. Isso tem algum impacto para fins da indústria suíça, pensando que vocês ficam fora? Eu recebi um e-mail em resposta, dizendo, foi a diretora jurídica que me respondeu, falando, enfim, dentre todas as discussões ali que a gente teve no meio da troca de e-mails, que havia um impacto negativo desse acordo comercial, que foi assinado no final do ano passado, em dezembro de 24, que o Brasil assinou, independente ainda de algumas aprovações, etc. Justamente porque a Suíça possivelmente não teria diferenciais competitivos em linha de produção que outros produtores europeus teriam. E isso poderia ser um problema. Mas existia um acordo entre Mercosul e FTA, igualzinho da Índia, igualzinho não, nuances diferentes, detalhes diferentes, mas mesma ideia, que estava em vias de ser assinado em 2019, não foi assinado, perdeu força com a pandemia e agora possivelmente perdeu mais força justamente porque o Mercosul assinou com a União Europeia. Se o Mercosul tivesse assinado esse acordo, principalmente com a FTA, tem vários artigos ali, não são só artigos de luxo, não só relógios, tem, enfim, insumo, coisa agrícola, etc e tal. Se a gente tivesse assinado, muito provavelmente o nosso cenário seria diferente. Porque aí o imposto que a gente pagaria final seria menor. Não vou dizer que não teria, tá? Mas seria menor. Então, assim, para fins de Brasil, é muito interessante quando a gente olha, e aí tentando voltar para a história da Tecnos, quando a gente olha para todas as dificuldades que a gente tem de empreender aqui e questões, principalmente tributárias, não facilitadoras, quando a gente vê uma marca como a Tecnos fazendo o dever de casa, é um monstro, principalmente em termos de pessoas. Não sei se já teve oportunidade de surfar nesse bastidor, assim, do quanto a Tecnos tem de funcionário, CPF trabalhando. Cara, é imenso.
Cara, Faturou 400 milhões, né? é sensacional. E tem outros também, não só a Tecnos, mas se a gente for falar de indústria nacional, assim, que aí são números, enfim, que Séculos e Tecnos está no mesmo eu grupo? não lembro agora de cabeça, pode ser que sim. Eu acho que sim. Enfim, eu lembro, eu já bati um papo muito bacana sobre isso com o Trevor, ele fez um destrincho maior do que eu nesse ponto. Mas enfim, a indústria nacional, se a gente for olhar para grandes players, eu não estou falando do custo, ou melhor, não estou falando do preço vendido do relógio para o consumidor final na ponta. Tô falando de venda. Tô falando de business. O cara que faz o dever de casa vende, fatura e lucra. A Tecnos é um grande business case. Existem outros também. É que, enfim, aí dos bastidores eu não convém citar aqui. Mas, por exemplo, Orient no Brasil. Cara, é uma máquina. Parece que não, mas é. É uma máquina. Assim, é muito expressivo também em termos de faturamento e em termos de lucro líquido. Então, se a gente olha para a indústria Orient e Seiko é o mesmo grupo. sim, no Brasil, sim. Se eu não me engano, a operação tá casada. Operação ou distribuição? Distribuição não sei agora. É uma boa pergunta. Mas eu acho que a operação, se eu não estou enganado, é conjunta. A minha crítica continua sendo a forma como eles comunicam, como é feito o marketing, que pra mim parece que eles pararam no tempo. Seiko, Orient, o quê? Desculpa. Seiko e Orient. Seiko e Orient. Orient. Tecnos até que é mais moderninho e tal. Não à toa estão faturando 400 milhões de reais e deixando 40 milhões de lucro. Então, Isso... mas assim, o marketing dessa... E aí, assim, sem divulgar nomes, assim, do jeito que você preservou algumas coisas, eu vou preservar também, porque Tranquilo. não diz respeito só a mim. Mas assim, freiam tudo. E acho que tem tanta oportunidade legal de fazer coisa legal, mas a marca não quer. E não só Seiko, não só Orient. Qual é a outra? Tecnos. Seiko, não, Seiko, Orient. Séculos. Não só Seiko e Orient, né, que estão juntos, né? Bulova é outra que... Sim. Eu fico tipo, cara, o que tá acontecendo? Análises apaixonadas. Cachorro. Corrupto. Não, vamos lá. Vamos lá, que foi o... Cara, vamos lá, faz 16 anos que eu estudo a indústria. Eu tive muitas paixões. E aí era muito difícil separar a paixão que eu tinha ou pela marca e pela relojoaria do fato de que aquilo ali é uma empresa. Se eu for olhar pelo fato de que aquilo ali é uma empresa, cara, o cara pode virar e falar assim, putz, mas o marketing podia ser assim, assado, tá dando lucro. Mas tá faturando. Seiko e Orient tá voando, é isso? Do que eu sei, sim. Aí é uma questão, de estratégia, de posicionamento. Claramente, você poderia virar e falar assim, bicho, fazendo... É que eu não vejo... Basicamente, a minha crítica é, eu não vejo nada. É isso. Eu acompanho pouco, eu vejo algumas coisas, não tanto quanto a gente vê lá de fora, mas a gente tem que levar uma coisa em consideração também. E aí, falando para quem está em casa, se você é um alucinado por relógio, temos exatamente neste momento 5 pessoas dentro desse estúdio. Uma não é. Ok, 4 pessoas considerando apaixonados por relojoaria. Com toda certeza, o teu Instagram é estritamente enviesado para relojoaria. Até pelo que você faz e pelo que você tem aqui em termos de canal. Cara, a gente fica enviesado em termos de relojoaria lá fora. Em termos de... O padrão vem lá de fora, né? Só que a hora que você olha a realidade da relojoaria no Brasil... Se você for olhar sem paixões do ponto de vista que é uma empresa, e pode ter certeza, tem muita gente que trabalha nesses grupos que o cara tem zero vínculo com o relógio, o cara senta ali... Faz o que tem que fazer. E acabou. E o cara tá ali, pelo bônus, eu quero porque... E tá muito justo. Sim. Da mesma forma como eu, no passado, tinha muitas ressalvas à Rolex. Falei isso no podcast anterior, estou abrindo aqui, sou eu, Pedro, falando. Não é o Bernardo. Eu tinha... Aí eu parei de analisar de uma maneira apaixonada e parei de analisar pelo econômico do negócio. Eu tenho que tirar o chapéu. Simples assim. Então, isso ao longo dos anos eu fui construindo. E se a gente olhar para a relojoaria no Brasil, com os grupos que a gente tem,
Pô, às vezes tem alguma questão de marketing, tem alguma questão... Os caras fazem o dever de casa. Melhor, inclusive, do que muitas outras marcas que a gente vê aí fora. Não, isso sim. Putz, o marketing é assim, assado. Tem essa questão. Se a gente for olhar do ponto de vista de dinheiro no bolso, cara, impecável. Agora, se você quer olhar a filosofia por trás do negócio, é outra discussão. Se você quiser atrelar filosofia e valores e uma identidade assim com lucro, aí você tem que casar dois mundos que, às vezes, para se conversarem, não se conversam. Porque você pode ter alguém querendo dar uma identidade, uma cara para o negócio que não vai vender. Sim. Eu fui aprendendo a fazer essa tentativa de análise não apaixonada, principalmente no Brasil. E a hora que você olha para a relojoaria no Brasil como empresas, cara, é muito bacana, é sensacional. Não só pela Tecnos, como eu falei, e pelo report. Que bom que tá assim, né? Sim. Que melhore. Cara, sim, porque no final do dia, se a gente for olhar relojoaria como o objeto e o produto da marca, mas o que a marca carrega por trás, geração de emprego, movimento economia, o que gira, cara, é impecável. Só se você parar para pensar e falar em números reais, assim, quantas pessoas a Tecnos emprega, quantas pessoas a Orient, a Seiko empregam no Brasil, pô, isso tem uma relevância muito grande. Porque a Orient também tem a questão de montar os relógios aqui, alguma coisa. Zona Franca de Manaus, sim. A Seiko não. Seiko, se eu não me engano, eu não sei se, assim, tinha com certeza. Se tem hoje ainda atualmente, acho que não tem. Pode ser que não. Mas aí você fala, pô... Até porque a relação da Orient com o Brasil é muito mais estreita que a da Seiko. Sim, sim. Minha opinião. Mas, por exemplo, se você for olhar, falar, ok, relojoaria é a premissa como empresa. Virei para a página 2 e o que esses caras geram para o Brasil de retorno é muito maior. Sim. É muito grande, é muito maior. Então, nesse ponto de relojoaria nacional, é muito bacana falar, é bacana para quem está em casa e atrás pesquisar. E aí, claro, com outras marcas brasileiras surgindo, obviamente, num nível de produção muito menor e com uma proposta muito menor, se a gente tem um leque mais diversificado do ponto de vista de produto e do consumidor que está na ponta, então se a gente quiser tratar de dois mundos completamente diferentes, Tecnos e Statera aqui, obviamente a estratégia vai ser diferente. Sim. Obviamente o público consumidor vai ser diferente. E aí a abordagem, pensando em termos de público, vai ser diferente. Se a gente traz essa mesma análise para indústria suíça, o público consumidor da Harry Winston vai ser completamente diferente da Mido, se a gente for falar de SWAT Group. Ou o público consumidor, por exemplo, da... talvez, que aí são marcas que estão mais próximas, mas acho que essa relação Harry Winston e dentro do SWAT Group faz mais sentido. É a mesma dinâmica. A única questão é o portfólio é muito maior, o público é muito mais abrangente e você tem diferentes segmentos dentro ou da mesma marca ou com marcas diferentes te entregando produtos diferentes. Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma associação, pelo menos parando para pensar agora. Se você tivesse que falar uma marca brasileira de entrada, você vai listar várias. Não estou entrando nem no mérito, se vai ser Seiko, Orient, Tecnos. De cara eu vou de Tecnos. Pronto. Aí você vai citar uma marca high-end, entre aspas, no Brasil hoje. Statera. Pronto. Mas a gente. Não, a gente. Mas aí a pergunta que eu te faço é, há 5 anos atrás, você daria a mesma resposta? Da Statera não, da Tecnos talvez. Pronto. Porque não tinha a Statera ainda. Sim. Na Suíça, ou enfim, se a gente for falar de relojoaria britânica, é muito mais residual ainda, mas na Suíça você tem essa opção. Aqui não. Na verdade, não é que não. A gente está começando a construir isso, né? Então, enfim, tem Statera, tem Terra Nova, tem várias outras que eu vi surgindo agora no Instagram que, enfim, ainda não se movimentaram muito, mas a análise para fins Brasil, pelo menos na minha opinião, é uma análise diferente, porque a gente não tem maturidade, às vezes, não é de indústria, não estou falando de industrialização do que você gasta e usina para produzir esse copo. É isso, é opção de produto na prateleira ou no teu e-commerce para venda. Também o que o Rafael conversou comigo quando ele começou é que não tinha maquinário para fazer o que ele tinha que fazer. Pronto. Se a gente transporta isso para a realidade suíça, cara, o quarto maior tipo de produto, quarto ou quinto exportado da Suíça é relógio.
perde para insumo químico, indústria farmacêutica e tem... Chocolate. Pode ser, possivelmente. Mas assim, é o quarto. Imagino que não corresponde ao PIB dos caras, entendeu? Por isso que quando acontece alguma coisa, o governo vem e... Que esse é um ótimo outro assunto. Para outro dia. Ótimo outro assunto. Vamos deixar marcado no calendário de todo mundo. Obrigado pela aula. Imagina. Foi... Você, como você já é de casa, segunda vez que você vem aqui, você sabe que o espaço está aberto aí para procurar. Muito obrigado. Pedro, _ orológica ou só orológica? Só orológica. Errei. Arroba orológica com 2 Tá L's. salvo no meu celular Pedro Orológica, eu achava que era... Só arroba orológica com 2 L's para quem quiser me procurar no Instagram para trocar esse tipo de ideia. Outros assuntos. Tem sido... Preciso te agradecer, sendo muito honesto. Pô, pelo... Era uma coisa que a gente tinha que fazer. Não só pelo... Eu te agradeço por ter vindo. Não só pelo espaço aqui, pelo convite, foi, enfim, um prazer enorme, mas a página e, enfim, muitas portas foram abertas depois Pô, que bom, depois que eu vim aqui. Então, a casa é sua. muito obrigado. A gente já falou que vai fazer outros. Eu quero voltar a ter umas coisas com mais recorrência também. Falar de mercado é legal, uma coisa que eu gosto muito e você entende muito mais do que eu de backstage e esses relatórios. Então, é uma coisa que eu quero... Falaremos. Queria fazer um live. Tem muito assunto. Podemos fazer uma live, tem muito assunto. Essa parte de governo é muito interessante, porque aí, se a gente for falar em 24, o Federação da Indústria e o Sindicato Patronal da Indústria Relojoeira já se movimentaram praticamente 2 vezes esse ano pedindo ajuda do governo e do Banco Nacional Suíço. E a Suíça dá incentivo, né? Muito. Que é o assunto, para quem voltar no nosso primeiro podcast aqui, o fato dos bancos terem ajudado a indústria na época da crise do quartzo. Algo um pouco diferente agora, o que a gente está vendo em termos de movimentação no final de 2024 e começo de 2025. Inclusive, saiu uma notícia hoje do Sindicato Patronal em função do desemprego na indústria relojoeira e como o Sindicato Patronal entende que o governo suíço deveria ajudar as marcas relojoeiras para que não só relojoeiros, mas para quem trabalha na indústria não perca seu emprego. Que loucura. Saiu hoje, porque existe um auxílio, né, na Suíça que não é o auxílio desemprego, é o auxílio da redução da carga horária de trabalho. Auxílio relojoeiro. Para o cara não perder o trabalho, você reduz os dias ou a carga horária dele de trabalho e o governo entra complementando. O Sindicato Patronal da Indústria Relojoeira fez um apelo para o governo falando, olha, a gente pretende estender esse auxílio redução da jornada de trabalho de 12 para 18 meses. Precisamos da ajuda de vocês. E, enfim, já havia tido uma sinalização no passado da Federação da Indústria junto com o Sindicato Patronal por meio de uma carta, que aí conversa muito com o Brasil, porque eles mencionam o Mercosul, falando, olha, a situação está crítica, muita gente perdendo emprego, muitas marcas intermediárias e de entrada vão ficar extremamente em maus lençóis. Precisamos que o governo faça uma intervenção junto com o Banco Nacional Suíço para conter o peso do franco e justamente também para que, enfim, que a coisa se movimente e melhore um pouco mais, para que a gente tenha mais salvaguarda. E uma das alternativas, além da intervenção do Estado proposta, é o acordo assinado com o Mercosul por meio da EFTA. E com essa, nós encerramos. Obrigado, irmão. Sempre um prazer te receber aqui, sempre um prazer jantar com você. Igualmente. Nos vemos em breve. Na próxima. Se você ficou até aqui, considere se inscrever. Terça, quinta, domingo tem vídeo novo. Coloque perguntas nos comentários. Tu tem canal no YouTube de... Canal no YouTube não, Mas tipo, só @orológica que tu... Não, pior que não, cara. Um usuário no YouTube. Tá lá, até se vocês forem procurar aí... Ele vai responder vocês. Eu respondo, tá no vídeo que eu fiz, o primeiro podcast, eu fiz uma ressalva que eu errei um dado ali, tá lá o usuário. O usuário tá lá. É PM, qualquer coisa do tipo, tá lá. E se você ficou até aqui, obrigado pela sua presença e até a próxima.